Olá pessoal, na videoaula de hoje a gente vai falar sobre produto vetorial e produto misto, ok? Então, primeiramente, analisando aqui o diagrama de vetores, temos aqui o vetor U e o vetor V. Então, esse aqui, ó, representa um novo vetor, U, produto vetorial com V, U vezes V. Então, tem até a dica, aí, recordando, né? U, V é diferente de U vezes V, super diferente, tá? Então, a gente não pode deixar de recordar isso aqui. Aí, o seguinte, tem uma dica nos livros que é o seguinte: a regra da mão direita, U vezes V. Então, você direciona os dedos, né, em direção a U e rotaciona no sentido de V. O polegar vai apontar para o vetor do produto vetorial U vezes V. Se fosse o contrário, aqui, ó, V vezes U, é diferente, tá? Nesse caso, a ordem dos fatores altera o resultado. V, então a gente tem que se contorcer todo, tá? V, tá aqui os dedos, rotacionando para U. Então, vai estar para baixo, né? Alongamento péssimo. Mas vamos lá, ó. Então, é o mesmo modo, tá? Ó, aqui, ó, tem em torno de 24 centímetros. Aqui, 24 centímetros. Aqui está o vetor V vezes U. Lembrando que ele tem um ângulo reto aqui e em relação a V também, tá? Mas aqui a gente vai apagar, vamos focar no U vezes V, tá? Então é isso. O produto vetorial entre dois vetores resulta em um novo vetor que pode ser encontrado em sua direção, em seu sentido, com a ajuda da regra da mão direita, e ele apresenta um ângulo reto tanto em relação a um vetor quanto ao outro, tá? Isso aqui representando o ângulo de 90 graus. Vamos usar um exemplo aqui, um exemplo genérico, vetor U de componentes U1, U2, U3, e também uma forma alternativa de demonstrar ele é esse aqui, ó, com os eixos lá, PI, J, K, que I representa X, J representa Y e K representa Z. É esse aqui, ó, U1I, né, o vetor, os vetores I, J, K tem módulo igual a 1, enfim, sugiro uma leitura lá para fixar isso aqui. Então, o 1I mais o 2J mais o 3K. Tanto faz essa notação como essa, tá? E o V, V1, V2, V3, ou V1I, V2J e V3K. Então, agora a questão, como calcular U vezes relacionado a produto vetorial, né? V. Como fazer isso? Então é o seguinte, a gente vai focar nessa notação aqui, ó. A gente vai fazer o seguinte, ó, o produto vetorial V é igual. Lembrando que essa barra representa determinante, tá? Primeira linha a gente vai colocar os eixos da base aqui, ó, I, J, K, vetores de base, né? Na segunda, a gente coloca o primeiro vetor em questão aqui, que é o 1, o 2
e U3. E na terceira linha, V1, V2 e V3. Note que está aqui, ó, I com os respectivos componentes, J e K com os respectivos componentes, e fecha a barra aqui. Recordando que se fosse assim, ó, isso aqui simplesmente seria uma matriz, envolveria cálculo, uma exposição de uma matriz, mas não é o caso. Aqui é uma barra. Assim, ó, então é para calcular determinante. E a gente vai usar aqui, lembrar do método de Laplace. Sugiro também uma leitura aí do método de Laplace. Então, primeira coisa, aqui, ó, vetor não relacionado ao componente I. Se é relacionado ao componente I, ó, a gente vai focar o seguinte, ó. Aí faz o seguinte, o I a gente vai desconsiderar, desconsidera esse aqui, ó. Desconsidera essa coluna e essa linha. O que a gente precisa dessa linha aqui é só o I, já está aqui, tá? Então, agora, calcular o determinante dessa matriz que sobrou, 2 por 2. E uma revisão, né? A revisão, o determinante de uma matriz 2 por 2, você multiplica cruzado, né? Aqui é mais subtraindo, então, ó, AD menos CB, tá? É assim, multiplica, aqui conserva o sinal e multiplica a outra multiplicação se subtrai. Então vai ser o quê? I vai ser U2 V3 menos U3 V2. Tá? Agora, a segunda... Agora a gente apaga aqui, ó. A outra componente, em seguida, é o I. Mas, pelo método de Laplace, isso aqui vai ser o sinal negativo. Porque na forma de Laplace, é uma coisa mais ou menos assim, ó. Menos 1 elevado a I mais J. Então, tendo expoente par, fica positivo, expoente ímpar, negativo. Esse aqui, ó, é o componente aqui, ó, considerando A11, A12 e A13. 1 mais 1, 22, é par. 1 mais 2 Nossa, desculpa. 1 mais 1, 2. Par. 1 mais 2, 3 é ímpar. Então aqui é negativo o I. E 1 mais 3, 4. Positivo, então fica positivo. Tá? Vamos apagar isso aqui. Sugiro mais uma vez a leitura anterior e do método de Laplace. E também dos eixos I e JK. Então vai ser o quê? Menos J. E agora o que a gente faz? Ó? Desconsidera esse aqui. Vai ficar essa matriz 2 por 2. Esse elemento com esse. Tá? Então a nossa revisão vai ser o quê? U1 vezes V3 menos U3 V1. Tá? E agora, por último, agora a gente apaga, já foi feita aqui nossa colinha, né, para ajudar.
por último é o K. E o K vai ser positivo. Mais K. Mais uma vez, desconsidera essa coluna. Tá? Aí desconsidera essa coluna e essa linha. Vai ficar essa matriz 2 por 2. Determinante disso aqui é o quê? U1 V2 menos U2. Tá? Aqui foi questões de espaço do quadro. Mas esse aqui não é separado, tá? Esse aqui, ó, isso menos isso mais isso, tá? É como se fosse aqui, ok? A gente pode até passar isso para cá, ó. Esse resultado. Vou colocar de outra cor. Produto vetorial de U e V é igual a I U2V3 menos U3V2 menos J U1V3 menos U3V1. A gente vai ter que apagar essa revisão aqui, ó. E com o último componente, mais K, U1, V2, menos U2. Só que, sejamos sinceros, né, gente? Decorar isso aqui é complicado. Então, fica mais acessível a gente decorar esse método de desconsiderar a coluna e a linha em questão e tal. Então agora a gente vai para um exemplo prático, tá? Um exemplo numérico. Então usar aqui algumas coisas das limitações, vai ter uma pequena edição, já vou e volto. Então, pessoal, um exemplo prático agora com as componentes, né, numéricas, inicialmente dos vetores U e V, só um exemplo. Ressaltando que esse desenho aqui, né, não quer dizer que são esses vetores literalmente, é só um exemplo, de modo geral, genérico. Vamos lá, componente do vetor U, 1, 2, menos 2, ou I, né? Não tem número nenhum, então subtende que tem um 1 aqui, não é obrigado a aparecer. Mais 2J menos 2K. E o V, que é 3, 0 e 1. Está aqui ó, o vetor V. 3I mais K. Já nem aparece o J. Mais o que? Né? A gente pode, não é errado, mas também não é necessário. Colocar um aqui, ó, mais 0J. Tá? Não precisa aparecer. Mas pode deixar ali, também não é errado. Então vamos lá. Produto vetorial entre U e V. Primeiro são as componentes de U. Está aqui, ó. 1, 2 e menos 2. E depois as componentes de V. 3, 0 e 1. Então, recordando, né, do exemplo anterior, vai ser o quê? Isso aqui igual. Relacionado à componente I. A componente I. Abre parênteses. A gente vai simplesmente desconsiderar essa coluna. A primeira linha já é automática, eu desconsidero. Essa coluna vai ficar essa matriz aqui. 2 por 2. Então vai ser 2 vezes 1, 2, menos 2 vezes 0 é 0. Menos J, abre parênteses. Agora, a gente volta a considerar
essa coluna, porque a que vai desconsiderar agora é essa coluna aqui, do J. Tá? Então vai ficar essa matriz aqui, ó, e com esses 4 elementos: 1, menos 2, 3 e 1. Então, 1 vezes 1, 1, menos 2 vezes 3, menos 6. Tá? Mais, agora relacionado ao componente K. Agora a gente volta a considerar essa coluna. E desconsidera essa coluna relacionada a K. Sobrou essa matriz aqui, 2 por 2, que é 1, 2, 3 e 0. 1 vezes 0, 0, menos 2 vezes 3, 6. Então vai ser o quê? 2 menos 0, 2. 2 e... Aqui, ó, 1. Fazer uma colinha aqui, ó. 1 menos com menos dá mais. Dá 1 mais 6, que é igual a 7. Tá? Com o sinal de menos aqui, vai dar menos 7J. E o K, 0 menos 6, vai dar um bloco menos 6, menos 6K. Ok? Ou simplesmente, a gente abrindo mão dessa notação aqui, usar o parênteses e a vírgula, vai ser o quê? 2 menos 7 e menos 6. Tá? Então fica aí o exemplo prático. E a gente tem que praticar. Então o segredo é esse. E aí desconsidera essa linha e essa coluna. J, você coloca lá o J, o menos J, tá? Então desconsidera essa coluna e essa linha, matriz 2 por 2, determinante dela. E o K, desconsidera a coluna de K e a linha. Vai sobrar essa matriz 2 por 2. Ok? Então agora a gente já vai para o produto misto, que é super parecido com esse aqui. Então já voltamos.